Será que você está pronta para escutar tantas histórias inspiradoras, saber dos tombos, das sacadas e dos bastidores da vida das mulheres que vão estar com a gente nessa primeira temporada do podcast da CDL Mulher Novo Hamburgo? A gente está sempre pronta para ouvir boas histórias, não é mesmo? E eu prometo entregar o melhor que nossas convidadas têm para compartilhar. Pois então seja muito bem-vinda e bem-vindo ao podcast CDL Mulher Novo Hamburgo, temporada Revolucionárias. Eu me chamo Roberta Psicho, sou jornalista e vou conduzir esses papos com muita empatia, leveza e curiosidade. Essa primeira temporada de estreia do podcast da CDL Mulher é dividida em 5 episódios e em cada um deles eu recebo 2 convidadas. E também vai estar comigo aqui na bancada uma embaixadora da CDL Mulher. Ela vai nos indicar quais são os projetos, os serviços que a CDL tem para dar para a gente, para nós mulheres empreendedoras e empresárias, donas do nosso negócio. E esse projeto ele só saiu do papel, gente, graças a mulheres que seguraram na nossa mão e acreditaram na força das nossas trajetórias. Quem apresenta essa primeira temporada do podcast CDL Mulher Novo Hamburgo é a H. Maria. Vamos combinar que quando mulheres se conectam de verdade, de peito aberto e com amor, tudo brilha. Na H. Maria, joias contam histórias e oportunidades viram conquistas. Mais que uma marca de joias contemporâneas, a H. Maria é uma plataforma de negócios que acredita e investe no sucesso e na independência feminina. Quer viver esse sonho? Seja uma consultora H. Maria e descubra o brilho da sua própria história. Mais informações você encontra em @HMariaJoiasOficial no Instagram. E também conosco, apoiando e patrocinando o nosso podcast, a Pipa Consultoria em Negócios, Marketing e Finanças Educacionais. Em @apipa.consultoria, você chama a Cíntia e conhece mais sobre como eles podem ajudar a sua empresa a alçar voos ainda mais altos. Cris Casagrande, Finanças e Negócios, Serviços em Finanças, Orientação, Assessoria e Educação. Em @criscasagrande.financas, a Cris te explica todas as possibilidades de atendimento e como é possível a gente melhorar a nossa relação com o dinheiro. Lavanderia BBC, há 58 anos cuidando das nossas roupas com toda a tecnologia e atendimento acolhedor que a gente ama. Também em @lavanderiabbc você encontra o contato com todas as unidades e garante a higienização perfeita para roupas, estofados, cortinas, tapetes, edredons, enfim, tudo mais que você precisa higienizar. Silva Castilhos, consultoria empresarial, entregamos um serviço com início, meio e fim e ensinamos a sua equipe a seguir sozinha. Acesse silvacastilhos.com.br e agende uma conversa com a Camila. Bom, e por último, mas não menos importante, Tom Bom Telecomunicações, tudo que o seu negócio precisa para ter a melhor conexão. Serviços de telefonia móvel, banda larga, fibra ótica e muito mais. Em @tombomconexões, você acessa todos os serviços, solicita orçamento e conversa com a equipe liderada pela Raquel. Muito bem, então, essa primeira temporada do podcast CDL Mulher Novo Hamburgo chega para revolucionar, porque nós vamos ouvir histórias de mulheres inquietas que resolveram ser protagonistas das suas vidas. E, gente, ninguém nasce sabendo como se cria uma empresa, como se faz um negócio dar lucro, ser bem-sucedido. A gente aprende meio que na marra, no dia a dia. E todo esse processo ele fica muito mais leve quando a gente tem outras mulheres com quem trocar, aprender, desabafar e também, é claro, celebrar. E se eu te disser que mulheres não sabem apoiar outras mulheres, se alguém um dia chegar para ti com essa conversa de que a gente não tem espírito de equipe, que está sempre disputando espaço, pois saiba que essa é uma baita mentira e nós vamos te provar aqui neste programa. Então, bora começar do começo, ou seja, trazendo para a conversa quem resolveu deixar a figura de mero acessório de marido e partir para o protagonismo. A CDL Mulher Novo Hamburgo nasceu dessa
insatisfação. E quem vai contar tudo isso para nós é a filha da Cleonice e do Frederico, a esposa do Emerson, a mãe do Bernardo, do Conrado, uma mulher de essência muito proativa e que eu tenho a honra de receber aqui. Seja muito bem-vinda, Vivi Luckman dos Santos. Obrigada pelo convite. Muito legal. E também conosco nesse primeiro episódio eu tenho a Sinara Mello, ela é a filha da Nara e do Paulo, esposa do Jarbas, a mãe do Eduardo e tutora da Bela e do Félix. A Sinara é sócia na Dutra Consultores e vai compartilhar com a gente a sua jornada empreendedora. Muito bem-vinda. Obrigada, vai ser um prazer estar aqui hoje com vocês. Que delícia. Bom, e também conosco aqui do meu ladinho, nessa mesa incrível, a Raquel Bonton, que só o sobrenome já traz aqui, né, toda uma leveza, uma alegria pra gente. A Raquel, diretora, hoje está diretora da CDL Mulher Novo Hamburgo, hein, Raquel? Isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada por ter acreditado nesse projeto que a gente está dando início agora, então. Sejam todas bem-vindas, então, gurias, e para a gente começar, eu quero saber da Vivi como que foi esse movimento sensacional, então, de criar, né, um espaço para as mulheres da CDL, né, e que te levou a sair desse lugar de bastidor e que ajudou a levar muitas de nós também para esse lugar, né, de sair do bastidor e ir para o protagonismo. Me conta. Quando eu comecei, na verdade, eu nunca imaginei que teria a proporção que teve, né? Meu momento pessoal era uma transição de carreira. Eu estava saindo da área, eu era corretora de imóveis. E saindo dessa área, eu estava numa transição em que eu meio fiquei perdida, assim, não sabia para que lado correr, né? E eu comecei a participar de projetos de empreendedorismo feminino. Teve 2 projetos muito importantes que eu participei, que foi da Escola de Você, da Natália Leite, da Ana Paula Padrão e da Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora. Ali elas trabalhavam o autoconhecimento, trabalhavam a tua essência, e com mini aulas de 2 minutos por dia, 2 para mim era 2 minutos por dia. E esse projeto foi crescendo, e a gente teve encontro presencial em São Paulo, e ali eu comecei a ter contato com conexões. E foi muito louco, foi mágico, assim, né? Eu me tornei embaixadora da Escola de Você no Rio Grande do Sul e comecei a fazer eventos presenciais. Me tornei também embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, em que a gente fazia cafés da manhã, ali que eu conheci o Pitch, né? Elevator, que depois, né? A Confraria do Batom eu participava, daí eu não atuei. E eu comecei a viver esse mundo de conexões. E essas conexões me levaram a patamares que eu não imaginava, assim. Nesse meio tempo eu escrevi um livro, eu fui, né? Várias coisas aconteceram dali. E eu tendo essa questão de ser a embaixadora desse projeto, eu sentia falta de estrutura para tu fazer os encontros com essas mulheres, né? A gente pegava a casa de chá, na época, a gente pegava um salão de festa que não estava sendo usado, e era tudo orgânico, assim, né? Tu chamava as pessoas e fazia elas pensar na vida delas, tanto no autoconhecimento como como ela poderia se projetar profissionalmente. E eu estava nesse momento, então eu queria que as pessoas vissem isso, né? E nesse mesmo momento, o Emerson foi convidado para ser vice-presidente do Valcir, na época. Que a CDL estava num momento de transição também de diretoria. E o meu sogro foi 2 vezes presidente da CDL, então a gente tinha um histórico de participação em entidades. O Edson foi de CDL, foi do Cindy Lojas, bem atuante, assim. E ele já não tinha mais idade para ser presidente, ele pegou e votou o Emerson, meu marido. E o que eu sentia, daí quando eu fui na posse do Emerson, ali foi um divisor de águas aquele evento. Porque eu sempre participava, mas eu não estava ainda nesse mundo de conexões. E daí quando eu fui nesse evento, estávamos nós numa mesa redonda, as mulheres eram meramente convidadas, conversando sobre viagem, sobre festa, nada sobre negócios, nós não tinha esse assunto com a gente. E a gente estava ali para tirar aquela foto na entrada e eles que subiam para tirar a foto e do trabalho que eles viriam a desenvolver.
Quando eu tava lá, assim, me lembro quem tava comigo era a Anice Casper. Daí eu não falei nada pra ninguém, eu não tinha nem intimidade pra falar. Mas eu disse, meu Deus, eu com toda essa estrutura da CDL aqui para explorar. A minha ideia inicial era essa. Era trazer esses projetos e conseguir trazer grandes palestrantes. Minha primeira ideia era essa. Eu queria desenvolver as mulheres nessa parte de autoconhecimento e protagonismo, né? É isso que esses projetos faziam. Ali deu o boom do empoderamento feminino, nessa época, 2016. Exatamente. E eu nem sabia que eu estava fazendo parte desse projeto, mas eu estava. E eu sempre participei, minha família foi sempre muito empreendedora. Eu nunca fui CLT. Minha vida inteira, eu não tenho carteira assinada. Eu vou me aposentar sem ter carteira assinada. Eu não sei o que é isso. E sempre teve esse pensamento. E como eu estava nessa fase meio que perdida, digamos assim, esse norte fez parte, essa direção fez parte da minha vida. E daí eu peguei em, 10 minutos, montei um projeto. Apresentei para o Valcir Klein, na época, da Conline, Tramontina. E ele disse, é para ontem? Olha, que bom que tu teve já Super esse apoiante. apoio, né? Primeiro eu falei, claro, com meu marido, né? Eu disse, olha, eu quero fazer isso. Aquilo era muito forte dentro de mim que eu tinha que fazer. Sim, tu tava com tudo isso em ebulição na tua cabeça, Não, né? e eu imaginando tanto a estrutura da CDL, quanto que o apoio que eu teria das entidades em volta, da mídia. Eu pensei, meu Deus, é isso aqui, sabe? Daí, então, o Valcir aprovou, né, que a gente fizesse. Comecei a fazer reuniões e eu vim com essa filosofia de embaixadoras. Porque todos os projetos que eu participava, para eles se disseminar, eles precisavam de embaixadoras, né? Então, eu chamei uma turma, conversei com a Vera. A Vera me ajudou também a montar, porque daí a gente trazia pessoas que eram esposas. Porque a ideia primeiro era só pegar as esposas dos líderes, né? Dos que estavam na diretoria. Só que não, né? A gente pegou e montou, eu fui a Nália, era minha amiga, a Camila, minha amiga, pessoas atuantes também no empreendedorismo feminino, e que eu achava importante, que ia agregar valor ao grupo, né? Fizemos um primeiro almoço lá no Aliança, tu lembra? Lá no Aliança. E dali surgiu pra gente fazer o lançamento desse núcleo. Só que a gente estava lançando um projeto sem saber para onde é que ele ia depois, né? A gente lançou e agora o que a gente Ela vai veio com a ideia e só, nos convidou, né? E nós já todas apoiamos. Todas toparam. E vamos, né? E todas sedentas para sair desse lugar né, da sombra ali. Porque sabe o que era também, o que eu sentia? A gente tinha eventos femininos que era só para conversar e beber. A gente não tinha eventos com propósito. Isso. A gente não tinha eventos. E vamos combinar que ainda é muito presente esse tipo de evento, infelizmente. Não tinha networking, não tinha o viés, porque a gente sempre fala, o homem faz networking no futebol. O homem faz networking aonde ele tá. Ele vai no banheiro, numa festa, ele faz networking. A mulher não, porque a mulher, porque por ela ser multitarefas, ela tem muitas prioridades. Ela não vai falar só de negócio. Exato. Ela vai falar. E como a gente tem uma das maiores partes da nossa vida com a parte lar, filhos, às vezes isso domina, né? Mas não é só isso a nossa vida. E isso foi pujante, assim, foi crescente, sabe? E daí nasceu as conexões na época, né? O que a gente fez? Eu fiz 8 conexões sozinha. Não sozinha, as gurias me ajudavam, mas tipo assim, eu encasquetei que eu tinha que ter 8, porque nós éramos 8 empresas, né? Na época, nós, as que estavam ali. Então, essas a gente trouxe para fazer os conexões, que podia escolher fazer ou na CDL ou na empresa mesmo, porque tu podia escolher trazer os teus clientes tanto na empresa que tu atuava ou lá na CDL se tu queria fazer um espaço maior, dependia de quanto que tu investia. Isso começou a se tornar um negócio para a CDL. E eram eventos, assim, digamos, eventos em que a gente trazia um palestrante ou o próprio empreendedor era o palestrante, né? E a gente começou a vender esses ingressos. E daí outra coisa que me chamava a atenção, a mulher também era sempre solicitada para tu fazer a parte social de algumas coisas, né? Tipo a primeira dama antigamente, ou não sei como é que é hoje, mas normalmente tu fica com a parte social.
E o que seria essa parte social? Receber o público? Não, lidar com a parte de caridade, de ajudar uma instituição, isso é muito pujante, é muito forte na mulher, né? E isso era uma coisa que eu não queria perder. Então, a gente fazia isso. A gente fazia a conexão com o empreendedor. Ele disponibilizava o que ele queria investir, de alimentação, de bebida, ou que a estrutura que ele quisesse colocar. Mas, no ingresso, nós ajudávamos uma instituição de caridade. Então, nós visitávamos essa instituição. Nós víamos o que a instituição precisava. Nós não... Porque, normalmente, às vezes, as instituições ganham coisas que elas não precisam. Que as pessoas simplesmente tragam um quilo não perecível. Então, a gente ia na instituição, a gente conhecia a instituição, via a própria empreendedora, escolhia a instituição que ela queria ajudar. E daí, às vezes, era fralda, às vezes era leite. Um leite específico da Ambo foi uma vez. Então, esse foi o formato do primeiro ano, da primeira gestão. Depois começou a mudar um pouco, porque a gente começou... não eram sempre as mesmas que faziam as conexões. E começou a ficar muito pesado um evento por mês, né? Para organizar, para divulgar e tal. Daí elas conseguiram me convencer a fazer menos. E eu tive as gurias brincam, Vivi, tu largou a CDL, depois não é... É que assim... Foi muito pegado e o problema de ser uma pessoa controladora, em que eu tinha uma equipe, mas eu não delegava. Então, eu tive um grande problema com isso, né? E eu tinha uma equipe maravilhosa. As minhas embaixadoras eram top das galáxias. Uma tá aqui até hoje, né? Te sucedeu. Exatamente. E graças a Deus que sucederam, né? Porque senão o projeto não estaria andando, né? Sim. E que ano foi isso? Que ano que foi criado? Hoje que ela me lembrou, foi 2016, né? 2015, a gente começou a se reunir, então. Não, foi 2016 mesmo. Foi? Início do ano. Então, em 2015 eu comecei a falar com o Valcir. E em 2016 a gente deu andamento, então. Que máximo. E teve algum obstáculo, assim, alguma barreira que foi difícil de transpor, assim, nesse processo? Tudo foi se encaixando? Como tu disseste, assim, falou com o marido, falou com o pessoal da CDL, tudo foi abrindo espaço, mas teve alguma coisa assim, putz, isso aqui tá... Eu acho que o mais difícil era a gente fechar as conexões com quem fazer e conseguir se adaptar a cada público, a cada empreendedor, porque tudo era... cada evento era diferente, o formato era o mesmo, mas o público é diferente, como tu queria atrair esse público, porque ele investia um valor para ser conexão. Então, ele queria retorno desse valor. Mas, às vezes, era subjetivo, né? Porque o marketing é subjetivo, né? Tu nem sempre tem o retorno daquilo que tu investe, né? Isso. E, então, esse era um grande desafio. Tu tinha que lidar com pessoas, com empreendedores que estavam atrás de um retorno. E nem sempre tu podia garantir aquele retorno, né? Nós temos esse formato de um novo projeto. Mas nós não sabemos o que tu vai atingir com isso, né? Isso era e foi legal porque, assim, a gente teve uma aceitação gigantesca. O primeiro evento... Até me arrepiei agora. O primeiro evento, a gente teve que parar de vender. A gente sentiu uma sede de quem participa destes eventos, que não tinha, né? Claro. Não tinha esses eventos. E todos eles, né, Raquel? Sim. Todos eles foram, assim... excelência em público. Que máximo. E antes de eu chamar a Sinara para essa conversa, eu quero engatar já a Raquel aqui, que abraçou essa missão também de dar continuidade a todo o trabalho que a Vivi começou lá em 2016. E como é ser uma das poucas mulheres na diretoria da entidade. Porque eu te confesso que quando eu estive lá com vocês e vi aquele quadro de diretores e tudo mais, assim... me incomodou um pouquinho e eu fiquei pensando assim, puxa, por que é necessário que a gente tenha que ter uma CDL mulher para demarcar esse território, para abrir esse espaço, sabe? Fica quase que um clube da Luluzinha e um clube do Bolinha, assim. Enquanto se houvesse talvez uma união de forças, né, todos sairiam ganhando. Então, eu queria saber como é que vocês enxergam isso. Sim, oi, bom dia. Então, me sinto muito honrada, né, desde o convite lá em 2016 da Vivi, né, e a gente lembrando aí, realmente, a gente teve alguns eventos e casa lotadíssima, né? Eu lembro lá, na Ana Chiocho, né? Lotado, né? E, entre outros. Daí foi na clínica dela, foi isso, demais. na clínica, a gente sempre trazia um tema, né? Foi como... E assim, é uma honra fazer parte da diretoria, né?
É claro que o nosso presidente atual hoje, né, o Leonardo Lessa, ele também convidou outras mulheres empreendedoras, mas vem bem de encontro isso, assim, acho que a mulher, nessa questão da multitarefas, né, às vezes não conseguir abraçar, né, em questão de tempo também, né, e por ser um trabalho totalmente voluntário, né, todos os diretores, bem como todos os participantes do CDL Mulheres, embaixadoras, o nosso trabalho é todo voluntário, então essa questão, assim, de se disponibilizar, né, e eu sou muito, assim, de me entregar realmente, assim, quando eu começo em algo. E para mim, assim, é algo que me motiva muito, muito participar. Fechando aí 10 anos de... Começou como Núcleo da Mulher Empreendedora e atualmente CDL Mulher, né? E eu fiquei nesse tempo, nos 10 anos, 2 anos só que eu fiquei fora. Por questões, assim, particulares, né, de família, que eu precisei. E para mim, assim, eu senti muita falta mesmo de retornar. E para mim, assim, é algo que me motiva muito, né? Ver o quanto a CDL Mulher consegue abraçando as outras mulheres empreendedoras, que muitas vezes algumas se sentem muito sozinhas e às vezes muitas são empreendedoras solos, né? São MEI. Então, ali elas descobrem parceiras, né? Descobrem numa colega ou alguém que trabalha com o mesmo nicho ou que trabalha com um nicho diferente, consegue fazer uma união, né? Isso. Então, a gente tem ali hoje várias empreendedoras que conhecendo o trabalho de outras mulheres ali na CDL, elas conseguem montar quase uma sociedade, mas não, né? Com as outras. E fazer parte da diretoria é muito bom. Claro que eu gostaria muito que tivesse outras mulheres hoje na diretoria. Então, nós somos 11 pessoas na diretoria, né? E somente eu ali, como voz feminina. Mas a diretoria toda muito parceira, né? O nosso presidente sempre muito com uma boa escuta. E me dando, assim, a total liberdade, né? Isso faz toda a diferença, né? Faz muita diferença, porque ele me dá muita liberdade para as ações. Então, ele confia muito no nosso trabalho, que foi desenvolvido, né? Desde o início lá com a Vive, 2016, do qual eu estou aí todos esses anos. Sabe que o Valcir, na época, ele disse, eu tava esgotada, né? Eu não tava querendo ir adiante, não sabia como fazer essa sucessão. E ele disse assim, não, tem que continuar, um projeto de 2 anos, ele não vai ter sucessão. E eu disse, que bom que a Mirella foi, que bom que vocês vieram, porque, Vivi, tu começou, mas se ele não tivesse continuidade, não adiantaria nada. Exato. A persistência de vocês que se mantém o CDL Mulher. Né? E tem um quê de pioneirismo nisso também, né? Eu lembro que a gente conversava, assim, é uma das poucas CDLs mulher que começaram, né? Sim. A nossa CDL foi a pioneira, né? Então, começou ali com o núcleo. A ideia da Vive, né? Como núcleo da mulher empreendedora, e passou por uma padronização há pouco tempo agora, né? Pela federação, como cada CDL usar o nome CDL Mulher e a sua cidade. Então, agora é CDL Mulher Novo Hamburgo, então vai ter CDL Mulher Igrejinha, entre outras, né? Uma padronização e também as cores, a divulgação, então tudo a gente... Uma força, né? A gente tem mais força, né, nessa divulgação, inclusive pra gente, quando a gente vai fazer convites para outras palestrantes, né, já tem um nome, assim, tão reconhecido, que elas se sentem também super honradas, né? Ontem a gente teve um evento que foi com a Doris Balmer, e eu tô, assim, ainda toda motivada, né, e feliz, porque foi um evento de casa lotada, e que a gente aprendeu muito. Então, as mulheres, assim, sempre saem com um aprendizado, né? Às vezes é uma frase, algo assim que te motiva. Eu vou começar hoje lá no meu negócio, direcionamento gravar vídeos, porque que nem ela comentou ontem, né? Muito sobre o marketing digital. E um puxão de orelha que a gente precisa, né? Que, isso fica sempre para segundo plano, quando eu tiver tempo, né? Isso. E ela deixou bem claro que não é bem assim. Exato. Eu acho que já teve, na época, quando eu tava, a gente ganhou um reconhecimento na Câmara dos Vereadores e fomos case na Confederação do CDL. Sim, nós fomos apresentar em 2019, se eu não me engano, acho que sim, a Vera, lá em Porto Alegre, e tivemos o reconhecimento de case, né, de sucesso do Núcleo da Mulher Empreendedora, pelo PGQP. Que incrível, nossa. E quantas são as associadas hoje?
as associadas, mulheres, a gente ainda tem que fazer todo esse levantamento, porque no nosso CRM atual, né, que a CDL usa, não está ali quando um associado, digamos, você se associa, né, Roberta? Ah, tem a empresa. A empresa se associa. Entendi. Você não sabe, não E daí sabe se ali, já foi pedido isso, já foi solicitado isso, eu mesma solicitei. Para quando o empresário se associa, para termos ali se tem a sócia é uma mulher empreendedora, quem é uma mulher empreendedora, porque quando às vezes é uma mulher, a mulher a gente sabe, já coloca ali, então a gente não tem ainda esse levantamento, tá? Mas nós criamos um grupo no WhatsApp ano passado para fazer essa aproximação delas, porque elas vêm procurar a CDL, eu quero saber como participar da CDL Mulher. Então nós criamos um grupo onde elas têm que querer participar, então é enviado para elas, né? Ali, então, nós temos hoje a média de 160 associadas participantes, né? Então, justamente por isso, para criar essa aproximação de, tu tá como oferta lá na tua empresa esse mês e divulga lá. Então, eu comprar da Vive, da Sinara, ela comprar de mim. E nós, assim, principalmente Novo Hamburgo, né, que é o propósito da entidade, como tu abraçar todos os lojistas, as empresas que prestam serviços de vendas, né? Criar um movimento aí. Imagina, eu sempre digo, né? Só se a gente, entre nós mesmas, nos abraçarmos ali e vou contratar a Raquel para o serviço dela, para a internet dela. Né? Ali, essa rede vezes, só já é um grande negócio. Nesse momento, tu não vai comprar, né? Digamos, na telefonia, tu tá com um contrato lá com outra empresa, tu tem um contrato, mas tu conheceu, me conheceu e gostou, né, do trabalho, gostou de mim como pessoa e do trabalho que tu faz, então a indicação, né? Essencial. E claro que a gente abre também para o Vale dos Sinos, né? A gente também, claro que a gente pensa em Novo Hamburgo, compra em Novo Hamburgo, mas é todo o Vale dos Sinos. Chama a mulherada de toda a região. Isso. Bom, Sinara, tu me contaste que é filha de sapateiro. Vamos ter várias convidadas, inclusive, que também vêm desse lugar. Trabalhou desde muito cedo, foi secretária, atendente, recepcionista, atendente de call center e hoje atua como assessora contábil, então. Mas muito mais do que isso, eu vejo que a tua missão é fazer as empreendedoras perceberem que, olha só, gente, olha que virada de chave. Abrir um CNPJ é tipo colocar um filho no mundo. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente o que significa isso. Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas, né? E só fazer um parênteses que tu disse lá no início que o propósito que tu ia demonstrar durante a nossa conversa, né? Que nós não somos rivais, bem pelo contrário, né? A humildade intelectual com que essas mulheres começaram esse projeto demonstra isso. É uma honra fazer parte desse grupo, né? Estar aqui, porque eu acho que a mulher tem muito dessa humildade intelectual de compartilhar aquilo que sabe. Então, o network, ele é muito importante, a gente tem muito conhecimento que vai muito além daquelas culturais, que é cuidar da casa, dos filhos, da família, né? É muito além disso. É buscar ser um complemento do marido e não um acompanhante do marido, né? Muitas vezes um complemento. Então, eu comecei muito cedo mesmo, como coloquei, e fazer parte desse empreendedorismo foi uma virada de chave para mim, foi deixar de ser a esposa do meu marido, que também tem uma carreira, uma exposição, para ser a Sinara, que é aquela profissional que contribui com outros empreendedores, né? Eu tenho como missão, através da contabilidade, eu sou contadora de formação, demonstrar para os empresários qual é o propósito com o seu negócio, né? O porquê que a gente empreende. E aí a gente começa a olhar assim, bom, eu tenho afinidade com algum negócio da minha família, como a Vivi comentou, ela vem de uma família de empreendedorismo, é natural que ela siga essa carreira, até mesmo na mesma área, né? E aí ela abre um CNPJ. O que é um CNPJ? É uma nova pessoa, porque se chama pessoa jurídica. Assim como o nosso filho, nós somos todos pessoas, pessoa física. Nós temos que entender que essa pessoa que a gente fez nascer, com as características que a gente quis descrever num ato,
que é a certidão de nascimento dessa pessoa jurídica, qual é o propósito. E que nós devemos cuidar E trazendo dessa pessoa. para o mundo feminino, eu escrevi muito sobre isso, nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, né? Perfeito, é sobre isso, Vivi, é sobre isso. Nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. E cuidar para não se perder, né, nesse propósito, né? Porque às vezes pode acontecer, né? Sim, e por isso a força da CDL Mulher, que está sempre recalculando rota ou trazendo um direcionamento quando a gente se sente perdido, né? Mas o que a gente precisa sempre trazer, e o que eu busco através da minha profissão, contribuir com todos os empresários, principalmente as mulheres, que a gente precisa deixar de pensar só na família, só de ser a esposa do fulano de tal, de ser por si só, ter os seus propósitos e buscar através dessa nossa criação, desta pessoa jurídica, lembrar que ela precisa ser cuidada também, que ela precisa ser alimentada, que ela precisa ser fortalecida, que o nosso negócio está muito mais além do nosso desejo de empreender para que a gente tenha uma independência financeira, para que ele seja um negócio e, por que não, vendável? Qual é o meu objetivo com o meu negócio? Qual é o meu propósito? É muito além da gente, né? É sobre esta pessoa. Quando a gente cria os filhos, a gente cria para o mundo, a gente fala, né? Então a gente tenta dar o de melhor para ele, para criar para o mundo. E para essa pessoa jurídica que a gente desenhou. Porque o nosso filho, a gente não pode escolher a cor dos olhos, do cabelo, da pele, mas essa pessoa, a gente desenhou ela e escolheu exatamente como ela deveria ser. Não Então, é incrível sobre isso, gurias? Eu fiquei assim chocada quando ela trouxe esse viés de que é uma pessoa que a gente está colocando no mundo. Sim. Muito Isso aí. sensacional. E o que tu percebes nos teus atendimentos, Sinara, de principais dificuldades, então? Vamos pegar para o viés das mulheres, né? Das mulheres empreendedoras. O que tu percebe que é mais desafiador? A gente falou de toda essa questão de a gente ter jornadas aí duplas, triplas, enfim, para dar conta de tudo que a gente abraça na vida. Mas na hora do negócio, assim, onde pega mais? Então, eu sei, por ser mulher, que a mulher tem uma habilidade, muitas habilidades, né? Muitas vezes superior à do homem. Eu entendo, assim, que uma organização é necessária e uma compreensão da onde a gente quer chegar, né? Qual é o nosso propósito? A gente acaba assumindo muitas atribuições, mas esquece do propósito com o nosso negócio. É muito além de uma fonte geradora de renda para muitos dos nossos objetivos, né? É esse direcionamento. E esse direcionamento de propósito, esse fortalecimento de propósito que o núcleo da mulher empreendedora, da CDL Mulher, busca trazer, trazendo todas essas ações que a CDL faz, te trazer essa direção. Essa é a maior dificuldade que eu vejo hoje, a gente definir propósito e nascer uma pessoa jurídica com propósito. Elas nem sempre nascem com propósito. Sim. Então, trazer esta direção, olhar para essa pessoa jurídica, né? E a contabilidade traz muito dessas informações, que direciona para que a gente entenda que precisamos ter um propósito. Veja bem, objetivos a gente sempre tem, mas propósito com o meu negócio, será que eu penso em algum momento que ele pode ser perpétuo? Ou eu quero que ele seja sucedido pelos meus filhos? O que eu penso com o meu negócio? Eu abro ele e qual é o futuro que eu planejo para ele? Essa é a grande dificuldade, assim, que eu percebo na maioria dos negócios. O que eu quero para depois da manhã? Eu abrir o negócio, ele está andando, é gerar mais faturamento. É muito além disso. Valor está além de faturamento. Qual é o valor do meu negócio? E não quanto minha empresa está faturando. Eita,
Gente boa, eu quero propor para vocês agora um quadro que a gente vai ter aqui em todos os episódios, que é o pitch da gata, hein? Eu vi que a Vivi já tá familiarizada com essa história de pitch, então eu quero propor Sim. 1 minutinho. Sabe a história do pitch? Fala pra gente, conta. Se tu encontrar a Oprah no elevador, Tá. tu tem o Já tempo pensou? do elevador pra falar sobre o teu negócio. É a tua É isso. única chance. É aquele única- momento ali, aquela Pitch passada no elevator, banheiro. por isso. Essa é olha a só. história do pitch. Incrível. não perder a oportunidade. Pitch né? elevator. Tu encontrou um investidor Isso. Tua única top das... oportunidade, E tua né, que única tu queria oportunidade no daqueles mundo. 30 segundos. Na confraria do batom era 30 segundos. 30 segundos. Ah, então eu tô sendo boazinha. Exatamente, minutinho. quando tu falou minutos, nossa, ela é boa, É bastante, né? né? É que agora os prédios estão mais altos. Então, tem mais andares. Aí entra um, sai outro, aquela coisa. Vamos começar então. Vivi, tu quer abrir, já que tu manja tudo de pitch? Não manjo. Faz muito perdi a mão. Ó, eu vou abrir aqui a contagem, vocês que estão nos assistindo em vídeo aqui, vou deixar aqui no cronômetro 1 minutinho, pra tu então fazer o teu pitch pra Oprah aí, pra nós. Tá certo. Começando! Então, nós somos a Luzan, é uma empresa que presta serviço de mão de obra. Eu tenho equipes de mão de obra que trabalham com PPCI, que é Planos de Prevenção ao Incêndio, que trabalham com gás residencial, gás natural, redes, e também com a parte hidrossanitária. Eu tenho equipes de mão de obras que trabalham com engenharias, com construtoras, com prédios logísticos, onde a gente pega os projetos e orçamos e fazemos todo esse desenvolvimento de mão de obra. São equipes, a nossa empresa se localiza aqui em Novo Hamburgo. Hoje nós mudamos de endereço, nós estamos na Rua Aurora, número 62, aqui pertinho. E sou sócia do meu marido. A transição veio quando eu estava saindo da CDL. E estamos aí, vamos fazer 8 anos de empresa. Muito bem, perfeito. 1 minuto certinho, olha aí, viu só? Eu não perdi a mão, então. Não, Tá bem perfeito. treinada, Não perdi a tá mão. bem treinada. Sinara, contigo. Começando. Vamos lá. A Dutra Contabilidade, ela é uma empresa de serviços contábeis. Eu gosto de deixar bem claro porque ela é muito além de um balancete, de uma DARF. A Dutra Contabilidade faz parte de um método, que é o método Dutra, em que ela junta diferentes áreas do conhecimento para um trabalho multidisciplinar. Então, nós buscamos através de advogados, de administradores, de engenheiros, de comunicação e de contadores, auditores, né? Buscar essa orientação para a empresa e direcionar ela ao propósito dela, gerando valor através de uma contabilidade participativa, comunicativa, que direciona e busca os melhores caminhos para te gerir o teu negócio, usando essa ferramenta como ferramenta de gestão complementar na administração de todos os negócios. Arrasou. Isso aí, 58 segundos. Agora é tu, Raquel. Raquelzinha, Raquel é já tá contigo. acostumada, né? Valendo, Raquel. Então, a Tombom Telecomunicações, mas que não vem de telemarketing, né? Vem de telefonia. Que a gente tem o Instagram, a Tombom Novas Conexões. Então, já diz, a gente trabalha, a gente atende todo o Rio Grande do Sul, tá? E a gente trabalha com telefonia móvel, né? Venda de linhas de telefone, fibra, internet, fibra, aluguéis de computadores, que é Vivotec. Entre todos os serviços que a Vivo vende, a Tombom vende. Nós somos um parceiro autorizado da Vivo. É uma empresa familiar, né? Atualmente, a gente tem somente essa sede aqui em Novo Hamburgo, com 30 colaboradores, mas a gente já teve aí várias filiais, já teve lojas, pessoas físicas, mas optamos por atendimento somente PJ. Então, o nosso atendimento é somente PJ. Então, tendo o MEI, você já pode ser a nossa cliente. E o que tu mais precisa é isso, internet para o teu negócio. Arrasou. Maravilha. Olha aí, estão todas prontíssimas para atrair muitos investidores. Sobrou, olha aí, tu pode dar mais Um segundinho. Um abraço para todo mundo. Muito bom. Gurias, outra proposta que eu quero também fazer para vocês é a gente olhar para um tombo que a gente teve na nossa trajetória. Aquele tombo, assim, que foi, assim, para arrasar. Tipo, não sei como vou fazer para sair desse lugar. Mas que, olhando hoje, assim, em retrospectiva, né? Poxa,
aprendi muito com ele. Vamos contar essa história? Sim. Eu tive um tombo grande antes de entrar para corretagem. A minha família, em Novo Hamburgo, tem um restaurante há muitos anos. Restaurante Só Bifes, inclusive aqui perto. É da minha família. E eu saí dali. Eu disse, eu acho que eu e o Emerson queríamos montar um negócio nosso, porque ele trabalhava sempre em empresa familiar. E a gente botou nesse prédio, que nós estamos aqui embaixo, onde é que tem uma ferragem, eu tive uma loja. Olha. Uma loja de produtos alimentícios. Eu era representante de algumas marcas e tal. Fizemos uma loja linda, mas sem nenhum planejamento. Então, foi um investimento que não durou um ano. E infelizmente, a gente perdeu ali um valor significativo. Mas foi degrau para o próximo, né? É aí a importância de tu buscar um bom parceiro para esse início de negócio. Exatamente. E os contadores, eles buscam isso, né? Ajudar, em sua grande maioria. Esse é um dos propósitos da Dutra, ajudar a tu dar vida a esta Mas é pessoa bom jurídica. tu tá no início da coisa, né? Isso, começar não na hora que tá tudo... Já tá desistindo. Desesperada. Mas não pensa que a gente não consegue ajudar. Porque muitas vezes quando o empresário, ele pensa que ele está na finaleira, que não tem mais jeito, sempre tem jeito. Ai, que bom. Um planejamento, ele sempre consegue recuperar. Excelente, excelente. E o teu tombo? Então, quando eu comecei nessa área profissional de contabilidade, tu abrir mais um escritório de contabilidade, né? E eu estava no meio de umas centenas de contadores profissionais que já estão no mercado há muito tempo. Essa é uma profissão muito masculina, que começou muito masculina, né? E a gente tem algumas crenças limitantes, né? De que o profissional que tem maior conhecimento é aquele que está mais tempo no mercado. Enquanto que o profissional que está começando, ele realmente vem com muita vontade, com muita força. Então, ele está extremamente atualizado. Então, eu competir com esses profissionais, esse foi o meu maior tombo, porque eu não conseguia clientes. Não era por aí. Eu precisei usar da ciência da contabilidade para me inovar e poder estar no mercado sem competir com esses profissionais que já estavam e buscar os meus caminhos através de outros serviços que a contabilidade trazia. Então, sair de uma graduação e abrir um escritório de contabilidade não é o caminho. Escutem bem isso, garotas que estão nessa estrada, né? Exatamente. E grande sacada, gurias? Uma grande sacada, assim, que vocês tiveram também nessa trajetória. Nossa, na empresa a gente começou como um braço da empresa que meu marido era sócio, uma empresa familiar de muitos anos, e a gente saiu, e a partir do momento que primeiro ela foi Classon Hidro, e depois que ela se tornou Lusan, né? E quando a gente foi para Lusan, a gente saiu, a gente tinha um atacado antes. E quando a gente foi para Lusan, foi focar em serviços e focar em engenharias, pavilhões logísticos e depois na indústria. Foi aí que a gente deu a virada. Porque daí a gente conseguiu entrar em grandes projetos e focar no que realmente dava retorno. Essa foi a sacada da Lusan daí. Maravilha. Bom, da Dutra foi entender, perceber qual que era a maior dor do cliente quando a gente entendeu o que seria o propósito da empresa. E essa comunicação concentrada entre os profissionais. Muitas vezes o empresário ele tem uma orientação do advogado, né, o próprio direcionamento do administrador e o contador separado, cada um falando por o seu tempo. E a nossa grande sacada foi juntar todos esses profissionais num único lugar e para dar a orientação para o cliente, todos os profissionais conversarem juntos e entender quais são as oportunidades ou os caminhos que o empresário poderiam tomar. Então, discutir entre profissionais, né? Tornar esse conhecimento multidisciplinar, acrescentar conhecimento. Né? Não sendo advogado, mas aprender com eles, não sendo engenheiro, mas aprender com eles e vice-versa. E poder dar uma orientação mais qualificada para todos os profissionais.
Muito bom. E para a gente já ir se encaminhando para o final, gurias, porque estamos já com o nosso tempo quase esgotado, eu quero pedir para a Raquel compartilhar com a gente, então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, de que maneira que a CDL Mulher entra para dar o suporte para essa associada, para essa mulher que é empreendedora, que está nessa jornada, muitas vezes, como nós falamos, muito solitária, né? De que forma que existe esse suporte que a CDL pode oferecer? Sim. Então, aqui as gurias estavam comentando antes também sobre propósito, né? Algumas empresárias já são mais consolidadas, né? Mas eu acredito que também essa busca de carreira, muitas vezes, às vezes tu fica um tempo em casa, mãe e tal. A transição, às vezes começam a empreender e realmente não tem a questão do propósito, né? E começa a empreender justamente porque tem que ganhar dinheiro, tem que trazer renda, né? Porque quer trabalhar, quer fazer a sua carreira. E então, a CDL, então, abraça muito essa mulher empreendedora, tanto as que já estão consolidadas no mercado, quanto quem está iniciando ou quem quer iniciar. A gente também sempre fala, não precisa vir nos nossos eventos, né? Quem não é empreendedora, vem, porque às vezes a pessoa está naquela transição, tem uma, né, ideia. Então, a gente abraça ela realmente ouvindo, a gente está sempre disponível, eu como diretora, as gurias como embaixadoras, a CDL aberta para tomar um café, para ouvir essa empreendedora. E os nossos eventos também são todos pensados, a palestrante que a gente vai trazer, ou nos tal, quem a gente vai convidar, pensando no nicho de negócios, né, delas, pensando em que temas vamos trazer, né? Então, desde liderança, entra agora a NR1, né? Então, ajudando... Saúde mental. Saúde mental, então ajudando essas empresárias, né? E assim, o que é interessante é que toda vez num evento tem novas associadas e novas empresárias e elas ficam muito felizes de participar. Porque, por exemplo, na rodada de negócios, isso é muito bacana, hein, gente? Isso a gente precisa cada vez mais dessas rodadas, essas trocas, na rodada de né? negócios, agora a gente até teve que criar uma regra, assim, porque quem participou das duas últimas não vai participar da próxima, né? Quem participou da última não participa nas duas próximas, porque a gente tem tantas mulheres que querem participar. Estão fazendo rodada de negócios feminina. Feminina, sim, feminina. Então... O Emerson participou esses dias, mas teve... mista. A gente faz feminina. Então, elas querem participar e aprender, né, como divulgar o seu negócio. Então, na rodada, é aquela oportunidade exatamente do pitch, né? E a gente também tem o Conecta associado, que elas gostam muito. Ali a gente trabalha em média 25 empresas e cada uma tem o tempo para ir lá na frente e falar do seu negócio, né? E tantos outros projetos, porque a gente, assim, é muito livre, que nem eu disse, para criar, né? E nesse grupo de associadas seguido, a gente está... a Cíntia nos ajuda muito, né? Da Pipa. Criando ali formulários para ouvir elas, temas que elas querem aprender, o que elas querem ouvir, quais são as sugestões delas. Então, a CDL abraça muito a empresária ouvindo ela também, né? O que ela precisa para o seu negócio e dentro dessas pesquisas, a gente, então, direciona o atendimento. Isso Perfeito. Isso aí. Gurias, foi um prazer, uma honra ter vocês aqui. Obrigada, Vivi, por trazer essa história bonita, né, de criação do núcleo que hoje é a CDL Mulher. Obrigada, Sinara, também, por contribuir com essa visão tão diferente que é quando a gente encara um negócio como uma vida, né? Exatamente. Uma nova vida que a gente traz para esse mundo e como que é necessário, então, a gente trazer todo esse aporte, né, emocional, enfim, toda a energia que demanda, né? E Raquel, também por contar um pouquinho mais também da tua trajetória e trazer pra gente, né, como que a CDL consegue abraçar essa mulher que tanto precisa, né, dessa rede de apoio. Isso aí, muito obrigada. Muito bom. Obrigada. Gente, e a força feminina, ela não precisa de muito para brilhar. Ela nasce com a gente. Mas um acessório certo, ele pode contribuir e muito para que a gente se sinta ainda mais seguras, poderosas e prontas para ganhar o mundo. Na Gamaria, cada peça é pensada para acompanhar essa essência, com leveza, propósito e beleza real. E a experiência de compra ela é única, de mulher para mulher, com escuta, com encantamento, com troca. Já pensou em viver tudo isso? Fale com uma consultora Gamaria e descubra a joia que vai vestir a sua história. Mais informações em @agamariajoiasoficial. Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio.